E aí, pessoal, já pararam para pensar que todo mapa é, na verdade, um tipo de código secreto? Pois é, e a cartografia é a ciência que nos dá a chave para decifrar esse código. Hoje, a gente vai desvendar juntos como essa ciência incrível nos ajuda a navegar por esse nosso planeta. Vamos começar com uma coisa que todo mundo usa, né? O celular. Você pega ele para pedir comida, para achar um caminho e tá lá, aquele pontinho azul mostrando exatamente onde você está. Mas como é que o celular sabe disso? Como ele te acha no mapa com tanta precisão? A resposta, a gente está toda nos segredos da cartografia. E é isso que a gente vai descobrir agora. Ok, para a gente conseguir localizar qualquer, mas qualquer ponto mesmo no planeta, a gente precisa de um tipo de endereço universal. E é aí que entram as famosas coordenadas geográficas. Pensa nelas como se fosse um CEP, só que um CEP global que funciona para cada cantinho da Terra, não importa se é em terra firme ou lá no meio do oceano. Beleza. Primeiro, vamos falar dos paralelos. Imagina que a Terra é uma laranja, tá? Se a gente fatiasse essa laranja na horizontal, cada uma dessas linhas de corte seria um paralelo. São linhas imaginárias, claro. E a mais importante de todas, a principal, é a linha do Equador. Ela fica bem no meio e divide nosso planeta em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá, e como a gente mede a distância de um ponto até a linha do Equador? Simples, usando a latitude. É a latitude que diz o quão para cima ou para baixo um lugar está no mapa, sabe? A medida vai de 0 graus, ali na linha do Equador, até 90 graus, lá no Polo Norte ou lá no Polo Sul. Então pode guardar aí. Latitude é a coordenada que mede a distância norte-sul. Agora vamos para as linhas verticais. Elas são os meridianos, que vão de um polo ao outro, como se fossem os gomos de uma tangerina. E assim como os paralelos, eles também precisavam de um ponto de partida, um marco zero. E foi decidido, lá em 1884, que essa linha de partida seria a que passa por um lugar chamado Greenwich, lá em Londres. E para medir a distância para leste ou para oeste a partir de Greenwich, a gente usa a longitude. É ela que mostra se um lugar está mais para a direita ou mais para a esquerda desse meridiano principal. E aí que a mágica acontece. Quando você junta a latitude com a longitude, você tem um endereço exato de qualquer lugar no planeta. É exatamente isso que o GPS do seu celular usa. Moleza, né? Bom, agora que a gente já sabe como achar qualquer endereço no globo, vem o maior desafio de todos na cartografia. Pensa só, como é que a gente pega a superfície de uma bola, que é a Terra, e coloca ela numa folha de papel, que é plana? E o mais importante, sem distorcer tudo? Aqui a coisa fica interessante. É exatamente isso. Todo o mapa mundi que você já viu na vida é uma projeção cartográfica. É basicamente uma tentativa de descascar o globo e esticar essa casca numa mesa, numa superfície plana. Só que tem um porém, e esse é o ponto principal. Toda mais toda projeção, sem exceção, vai ter algum tipo de distorção. Não tem como fugir disso. E essa é a grande dor de cabeça dos cartógrafos há séculos. É uma questão de escolha, de sacrifício. Para você manter uma coisa, precisa abrir mão de outra. Se você estica uma parte, a outra vai encolher. Se você mantém o formato de um continente certinho, o tamanho dele provavelmente vai ficar errado no mapa. É um eterno jogo de equilíbrio, e cada tipo de projeção faz uma escolha diferente. Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada em duas das soluções mais famosas para esse problema. De um lado, a gente tem a projeção de Mercator, que é bem antiga, lá do século XVI, e do outro, a projeção de Peters, bem mais nova. Cada uma mostra o mundo de um jeito e por um motivo bem diferente. Olha só que interessante essa comparação. O mapa de Mercator foi uma invenção genial para os navegadores, porque ele mantinha os ângulos perfeitos para traçar rotas. O problema? Para fazer isso, ele esticou demais as áreas perto dos polos. Quer um exemplo chocante? A Groenlândia nesse mapa parece quase do tamanho da África. Só que na vida real, a África é 14 vezes maior. É muita distorção. Já a projeção de Peters fez o contrário. O objetivo dela era mostrar o tamanho real dos continentes. Ela conseguiu, mas, para isso, teve que distorcer o formato deles, deixando eles meio esticados. Ou seja, nenhuma é perfeita. Cada uma serve para uma coisa. Beleza, chegamos ao último elemento para a gente decifrar de vez o código dos mapas, a escala. A escala é super importante. É ela que nos diz qual é a relação entre o que a gente mede no mapa e o que aquilo representa no mundo real. É por causa da escala que a gente consegue usar uma régua para medir uma viagem de centenas de quilômetros no papel. E tem basicamente duas formas de mostrar a escala no mapa. A primeira é a escala numérica.
é aquela que parece uma fração, sabe? Tipo, 1 para 100 mil. Isso quer dizer simplesmente que cada 1 centímetro que você mede no mapa equivale a 100 mil centímetros no mundo real. A outra é a escala gráfica. Essa é ainda mais visual. É aquela barrinha que fica no canto do mapa parecendo uma régua que já mostra as distâncias certinhas. Agora, atenção, porque a gente chegou num ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. O que é uma escala grande e o que é uma escala pequena? Parece óbvio, mas é exatamente o contrário do que a gente pensa. Então vamos deixar isso bem claro para não ter mais dúvida. Então, a regra de ouro é a seguinte: uma escala grande tem o número do denominador, aquele depois dos 2 pontos, pequeno, por exemplo, 1 para 10 mil. E o que ela mostra? Uma área pequena, tipo o mapa de um bairro, só que com muitos, mas muitos detalhes. Já uma escala pequena, ao contrário, tem um número gigante, tipo 1 para 50 milhões. Ela mostra uma área enorme, como um mapa de um país inteiro, só que com poucos detalhes. Então a dica é: número pequeno no denominador, escala grande, área pequena, muito detalhe. Ufa, bastante informação, né? A gente falou de coordenadas, projeções, escalas. Agora, que tal a gente testar o que aprendeu? Chegou a hora do nosso quiz. Prepara aí que vai ser rápido. Vamos lá, primeira pergunta. Qual é o nome do principal paralelo? Aquela linha horizontal imaginária que corta a Terra e divide o mundo em norte e sul. Isso aí! A resposta é a linha do Equador. É o nosso ponto de partida, o grau zero da latitude. Mandou bem quem acertou. Segunda pergunta na tela. Como se chama a distância medida em graus de um ponto qualquer até o meridiano de Greenwich? E a resposta correta é longitude. É a longitude que mede a distância leste-oeste e completa o nosso endereço geográfico. Perfeito! Vamos para a última do quiz. Qual o nome daquela projeção cilíndrica que foi criada pensando na navegação e que ficou super famosa, mas que tinha aquele problema de esticar as áreas perto dos polos? Exatamente, a projeção de Mercator. Parabéns para todo mundo que acertou as perguntas. Então, vamos recapitular o que a gente aprendeu para não esquecer mais. Primeiro, as coordenadas, latitude e longitude, dão um endereço único para qualquer lugar. Segundo, as projeções tentam transformar o globo 3D em um mapa 2D, mas sempre vai ter alguma distorção. E terceiro, a escala é que diz a proporção entre o mapa e a realidade. E lembrem-se, escala grande é igual a mais detalhes. Com essas 3 chaves, qualquer mapa fica mais fácil de ler. E para a gente terminar, eu quero deixar uma pergunta para vocês pensarem. Hoje em dia, com o tanto de tecnologia que a gente tem, com GPS, Google Maps, qual tipo de projeção vocês acham que é a mais útil? E por quê? Deixa sua opinião aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E claro, se você curtiu desvendar os segredos da cartografia com a gente, não esquece de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like. Valeu, pessoal, e até a próxima!